Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial de programação da produção do canal PL, que é o grupo de pesquisa operacional em engenharia de produção e logística da Universidade Federal do Ceará. Aqui quem vos fala é o aluno Levi Ribeiro e vamos dar início a mais uma iniciativa do OPL, objetivando a difusão do conhecimento de ferramentas simples e práticas de programação da produção. Nesse nosso tutorial, será apresentado o Maxpan dos seguintes problemas, né? No caso aqui, eu vou ficar com vocês na parte do problema de máquinas paralelas, né? A linguagem de programação utilizada será a linguagem Python e o ambiente de desenvolvimento científico, a IDE, será o Spider, versão 3.5. Vamos lá. O problema de máquinas paralelas ele foi proposto inicialmente em 1965. Devido a essa janela de tempo que nós temos, esse problema ele já foi abordado inúmeras vezes na literatura, né? Se você puder pesquisar na internet e tal, artigos relacionados sobre ele, você vai encontrar dos mais variados, considerando novas variantes, novos tipos de formulação de problemas. Ele já foi bastante abordado em artigos internacionais, nacionais, entre outros. A premissa básica desse problema consiste em alocar N trabalhos em M máquinas que trabalham em regime paralelo. O que é isso? Esse regime paralelo significa que se eu tiver um trabalho para ser processado em 10 máquinas, não importa qual é a máquina que eu escolho, ele pode ser processado em qualquer uma, porque todos estão trabalhando em paralelo. E no problema de máquinas paralelas, ao contrário de outros ambientes de sequenciamento, como o Flowshop e o JobShop, eu considero apenas um estágio de produção, ou seja, todos os trabalhos que têm que ser sequenciados só precisam ser processados uma vez, apenas por uma única máquina. Tudo bem? Como eu já comentei anteriormente, esse problema ele já foi abordado inúmeras vezes na literatura. Logo, existe uma série de novas variantes que podem ser consideradas. Uma delas são a questão das máquinas não relacionadas. O que é isso? No problema de máquinas paralelas clássico, canônico, se um trabalho exige um tempo de processamento de 10 unidades de tempo, e eu tenho, 5 máquinas, em qualquer máquina que eu processar esse meu trabalho, ele vai ser processado em 10 unidades de tempo. Ou seja, todas as máquinas contêm o mesmo tempo de processamento. Quando eu estou considerando máquinas não relacionadas, isso fica um pouco diferente, porque as máquinas podem possuir tempos de processamento diferentes. Ou seja, podem existir máquinas que têm um tempo de processamento mais rápido, tempo de processamento médio, alto e assim por diante. Existe outro exemplo de variante, que são os tempos de preparação, que são os famosos setups. Eles se consistem no seguinte, esses tempos. Antes do trabalho ser processado, a máquina precisa ser preparada para recebê-lo. Esse tempo de preparação que se dá antes do tempo de processamento do trabalho é chamado de setup. Ele pode variar sobre várias formas. Ele pode depender de acordo com a sequência de processamento, ele pode depender da própria máquina em questão, ou seja, podem existir máquinas com tempo de setup diferente para o mesmo trabalho. Isso vai deixando o problema cada vez mais complexo, né? Porque à medida que o tempo passa, os ambientes industriais vêm se tornando cada vez mais complexos. E é o dever do programador da produção sempre basear os seus modelos matemáticos do computador o mais próximo do ambiente real. Porque assim, as soluções encontradas aqui poderão serem implementadas no mundo real, objetivando trazendo uma série de benefícios, né? Como um sequenciamento da produção mais curto, produção enxuta, coisas do tipo. Né? Outro exemplo de variante também são as regras de precedência. O que são essas regras de precedência? Elas restringem que determinados trabalhos só podem ser processados por certas máquinas. Aí então a gente perde aquela nossa característica que um trabalho pode ser processado em qualquer máquina. Com as regras de precedência, isso é diferente. Vai ter só apenas certas máquinas que um certo trabalho poderá ser processado. Outro exemplo de regra de precedência é a questão da sequência mesmo. Que um trabalho só poderá ser processado depois que uma série de outros trabalhos já foram processados. Isso também deixa o problema mais difícil, porque as soluções elas diminuem. Agora,
Como é que eu sei que um sequenciamento que eu fiz ele está bom ou ele está ruim? É através do cálculo de uma função objetivo, que é aquilo que eu quero minimizar no meu problema. No caso aqui eu estou citando dois exemplos. Um é o tempo de término máximo do trabalho, que você pode pensar assim. Você considera aquele conjunto de trabalhos como um lote. Você vai processando nas máquinas e vai somando e vai acumulando os tempos. A partir do momento que o último trabalho terminar de ser processado, o tempo acumulado daquele trabalho será o nosso makespan, que é justamente o valor acumulado na máquina, é justamente o valor acumulado na máquina de maior tempo. Eu vou explicar isso aqui para vocês depois, quando eu for descrever o algoritmo. Outro tipo de função objetivo é a questão do tempo de atraso máximo dos trabalhos, é o famoso latency. Nesse aqui é um pouco diferente. Eu vou dar um vetor de prazos de términos de cada trabalho, e assim que cada trabalho terminar de ser processado, eu vou guardar o tempo acumulado dele. Se, por exemplo, eu tiver um trabalho que o prazo dele é ele ser terminado em 5 unidades de tempo e ele terminar em 10, nesse caso eu tenho um atraso de 5. E o meu objetivo é minimizar esses atrasos dentro do meu sequenciamento dos trabalhos. Agora nós vamos aqui para um exemplo de instância, né? Para o problema de máquinas paralelas canônico que nós estamos considerando aqui no nosso vídeo, eu vou precisar só de 3 argumentos. O vetor de tempo de processamento dos trabalhos, que aqui no caso é um vetor que ele descreve justamente isso. Por exemplo, o trabalho 1 tem um tempo de processamento 7, o 2 um tempo de processamento 7, o 3, 6 e assim por diante. Um outro vetor que vai conter a ordem de processamento, nesse caso aqui é uma ordem bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela não tem nenhuma inteligência por trás de sequenciamento, nada. E a quantidade de máquinas que vão estar trabalhando em paralelo para processar esses trabalhos. No caso aqui nessa instância, nós estamos considerando 4. Vamos lá para a descrição do algoritmo. O algoritmo, no caso, ele vai simular as 4 máquinas. No caso aqui, esse vetor máquinas contém 4 zeros, né, para representar. E eu sempre vou estar alocando o meu próximo trabalho da sequência no índice da máquina que é liberada mais cedo. Porque assim eu vou ter uma certa alocação dinâmica e o makespan vai acabar reduzindo também, que é aquilo que a gente quer minimizar. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Por exemplo, o primeiro trabalho a ser sequenciado será o trabalho 1. Ele tem um tempo de 7. Logo, eu posso sequenciá-lo em qualquer uma das máquinas, porque como está no começo do processo, né, nenhuma máquina contém nenhum trabalho ainda. Vamos lá. No caso aqui, eu sequenciei o trabalho 1 na máquina 1. O trabalho 2 vai ser sequenciado na máquina 2. O 3 na 3, assim por diante. Agora que todas as máquinas já contêm algum trabalho, começa a nossa alocação dinâmica, né? No caso aqui, o próximo trabalho, que é o trabalho 5, que contém um tempo de processamento 5, vai ser processado na máquina que for liberada mais cedo. E qual é essa máquina? Não pode ser a máquina 1, porque ele tem um tempo 7, nem a máquina 2. Ele vai poder ser processado na máquina 3 ou na máquina 4, que elas são liberadas mais cedo. No caso aqui, o trabalho 5 vai ser processado na máquina 6, totalizando um tempo acumulado de 11. Pronto. E assim por diante eu vou sequenciando os nossos trabalhos, sempre colocando o próximo trabalho na máquina que é liberada mais cedo. Restando o último trabalho, ele vai ser processado na máquina que é liberada mais cedo, como eu já falei. No caso aqui é a máquina 4, com tempo de 10. Assim que o último trabalho terminar de ser processado, o maior número desse vetor será o nosso makespan, que é o maior tempo acumulado. No caso aqui eu sequenciei o trabalho 9 com tempo de 4, totalizando um makespan de 14. Aqui à nossa direita nós temos o gráfico de Gantt para uma melhor representação. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. No caso aqui vocês podem perceber os trabalhos que estão sendo processados. Aqui no caso essas barrinhas representam os trabalhos, né, que nós temos a legenda, por exemplo. Nós sabemos que o job 1 foi processado na máquina 1, o job 7 na máquina 1, o job 2 na máquina 1. No caso aqui a gente tem as máquinas que foram liberadas com tempo de 11, que são as 3 primeiras. E aqui é perceptível a máquina gargalo do problema, que é sempre a máquina que contém um makespan, que tem um maior tempo acumulado. No caso aqui é a máquina 4, que possui um makespan de 14.
está bem aqui. Pronto. Só a título de curiosidade, o nosso problema contém uma solução ótima, que é uma ordem de sequenciamento que produz o menor makespan. No caso aqui do nosso exemplo, é essa ordem aqui, 3, 8, 5, 7, 6, 1, 2, 4 e 9, totalizando um makespan de 12. Agora aqui no gráfico de Gantt, você percebe um certo equilíbrio na solução, porque as três máquinas vão terminar os seus processamentos praticamente no mesmo tempo, 12, né? Totalizando um menor makespan, nesse caso aqui um makespan ótimo. Tudo certo? Agora nós vamos para a implementação na linguagem Python. Continuando aqui o vídeo, agora nós vamos para a implementação da função objetivo na linguagem de programação Python, né? No caso aqui, a função objetivo, para o cálculo do makespan, nós vamos precisar de três argumentos, né? No caso aqui é o vetor de tempo de processamento P, que eu vou estar considerando aquela instância lá do slide, né? 7, 7, 6, 5, 4, 4, 4, dos 9 trabalhos. Trabalhando para serem sequenciados em 4 máquinas que estão trabalhando em paralelo. E eu vou estar considerando aquela mesma ordem lá do slide, que é a ordem básica do trabalho 1 até o trabalho 9, né? Só que no Python ele considera índices diferentes. No caso aqui, ele vai de 0 até n-1. Logo, se eu criar uma lista com range 9, eu não vou estar criando uma lista que vai de 1 até 9, e sim de 0 até 8. Eu vou colocar aqui no console para vocês averiguarem. Eu criei uma lista que vai de 0 até 8. Essa é a ordem é a sequência de processamento dos nossos trabalhos. Certo? Agora nós vamos aqui começar com o algoritmo. Eu vou criar aqui a função cálculo makespan. Def é a palavra reservada para o cálculo de função no Python. O nome da função será makespan. E eu vou estar entrando com 3 argumentos. A ordem de processamento S, o vetor de tempos de processamento e a quantidade de máquinas que estarão trabalhando em paralelo. Aí vamos começar. Do mesmo jeito lá do slide, eu vou criar um vetor machine que vai iniciar com tempo de 0 e o tamanho dele vai ser a quantidade de máquinas, né? Então eu vou fazer aqui uma compressão de lista for i in range m, que esse m diz a quantidade de máquinas. Agora eu vou começar a percorrer o meu vetor, a minha sequência, e ficar somando os tempos de processamento. E eu sempre vou alocar o próximo trabalho a ser processado no índice da máquina que é liberada mais cedo. Vou fazer aqui para vocês, ó. For job, que é trabalho em S, ou seja, para cada trabalho na sequência, eu vou achar o índice da máquina que é liberada mais cedo. Com isso, eu vou usar esse argumento aqui, índice, recebe o vetor machine.index, que é a função que vai achar o índice da máquina que é liberada mais cedo. A máquina que é liberada mais cedo é a que possui o menor tempo acumulado, ou seja, mínimo de machines. Certo? Eu vou estar fazendo aqui no console um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho o vetor lista que contém os números, sei lá, 12, 34, 50 e 5. Se eu pedir a lista.index 34, ele vai retornar 1, que é um índice que contém esse valor dentro da lista. Se eu for acessar esse índice, ele vai retornar o 34. Agora, se eu pedir a lista.index o valor máximo da lista, ele vai retornar 2, porque é o valor que contém o 50. Porque é o índice que contém o valor 50, que é o valor máximo da minha lista. O mínimo também é da mesma forma. Eu só troco o argumento máximo para o argumento mínimo. Ele vai retornar 3, que é onde contém o valor 5, que é o valor mínimo da nossa lista. É isso que a função index está fazendo. Ela está pegando justamente o índice da máquina que é liberada mais cedo, que contém o menor tempo acumulado. E é nessa máquina que eu vou alocar o nosso trabalho. Logo, machines index
vai receber o machine index anterior, que é o tempo acumulado que já estava na máquina, não podemos esquecer, mais o tempo de processamento P do job que eu estou iterando, que é o nosso próximo trabalho da sequência, certo? E com isso o nosso algoritmo já está praticamente terminado, né? Eu posso retornar o valor máximo do vetor machines, que esse vai ser o makespan. Vamos testar aqui, né, fazer a prova dos 9. Aqui eu tenho o nosso vetor de processamentos, eu tenho a nossa quantidade de máquinas que estão trabalhando em paralelo, e eu tenho a minha sequência de processamento, que vai de 0 até n-1. Agora eu quero calcular o makespan dessa sequência de processamentos, para saber se ela é boa, se ela é ruim, pode melhorar. Eu vou entrar com os argumentos S, P e N, e se tiver tudo certo ele vai retornar o valor 14, né? Pronto, que nosso makespan está correto, só que com esse algoritmo aqui que nós criamos, nós podemos adquirir uma série de outras informações a respeito do nosso sequenciamento. Por exemplo, se eu quiser saber onde cada trabalho foi alocado, em qual máquina e tal, como é que eu sei para saber qual é essa matriz? No caso aqui é bem simples. Eu vou criar uma matriz chamada JobsList, que ela vai ser uma matriz, né, que a quantidade de linhas é a mesma quantidade de máquinas. Foreign range M. E em cada uma dessas linhas eu vou ter os trabalhos que foram sequenciados em cada máquina. Aí esse JobsList Index, que é o índice respectivo da máquina que é liberada mais cedo, vai receber JobsList anterior mais o trabalho que está sendo processado. Porque assim eu vou estar aguardando cada trabalho que foi processado na sua respectiva máquina, para a gente poder comparar depois no final. Aí aqui no caso a gente retorna esse JobsList também. JobsList. Vou testar aqui. Make, vírgula, jobs vai receber makespan de S, P e M. Aí vamos testar. No caso aqui o makespan é 14. Tudo bem? E os nossos jobs vai ser essa matriz aqui. No caso aqui ele fez uma matriz com 4 linhas, que são as 4 máquinas, e esses números que estão dentro de cada linha são os trabalhos que foram processados. Por exemplo, eu sei que na máquina 1 foi processado os trabalhos 0 e 6, na máquina 2, 1 e 7, assim por diante. Nesse caso aqui também é perceptível a nossa máquina gargalo, que foi processado os trabalhos 3, 5 e 8. Que é justamente a máquina que tem o maior tempo acumulado, e esse maior tempo acumulado é o nosso makespan, que é o valor da nossa função objetiva, para a gente avaliar a solução. Por fim, peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal para novas publicações, e muito obrigado a todos pela atenção.